Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos sentindo frio, dá pra ver, né? Pelas roupas. Vamos ler João capítulo 10. É um capítulo muito bonito, capítulo bem central. Deixa eu ver quantos versículos ele tem. 42, perto de todos que nós lemos, tá até pequenininho, né? Tô branca, né? Acho que é essa luz aqui do anelzinho. Mas isso não importa, o que importa é que a gente vai ler, né? Que Deus abençoe sua vida, que você receba a palavra do Senhor com o coração preparado para ser transformado. Que o Senhor fale na sua alma hoje. Que você se liberte de tudo que não vem do Senhor. Que você seja uma pessoa, uma nova criatura agora, ao ouvir a minha voz, onde você estiver. A hora que você estiver, se você estiver assistindo picado, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, que todos os momentos que você voltar para me ouvir, que faça sentido no seu coração, e que o Senhor realmente transforme a sua vida. Que é isso que importa. É para isso que a gente está aqui, lendo a Bíblia para você, para mim, para todo mundo. Jesus, o pastor verdadeiro, em outras traduções é o bom pastor, né? E Jesus diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. Como sempre, Jesus falando em parábolas, né? Para só os dele ouvirem e entender, né? Tem um negócio verde aqui. Sei lá o que é isso. Jesus falando em parábolas, né? Para quem precisar entender, né? Se você pular o curral, você é um bandido e um ladrão. Quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas essas... Ai, tá grifado, não dá pra ver. Tá muito grifado e a caneta era ruim. Por isso tem que grifar com caneta boa, depois a gente não consegue nem ler. As ovelhas reconhecem a voz do pastor quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. A gente entende e ouve a voz do nosso pastor, que é Jesus. Jesus é o bom pastor. E quando ele fala com a gente ouve, a gente entende, a gente não vai por ventos de doutrina, a gente não acredita no que outras pessoas estão falando que não está na Bíblia, que a gente não sente no nosso coração, que o Espírito Santo que habita em nós não testifica em nós. A gente não acredita nessas vozes. A gente só acredita na voz do bom pastor. A voz de estranho a gente não segue. Os filhos de Deus não seguem a voz de gente estranha. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim, são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Então o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância, vida eterna, vida verdadeira, vida gostosa, vida de desfrute, vida de governo do próprio corpo, que a nossa alma domine o nosso corpo, e não o nosso corpo domine a nossa alma. E isso é tão importante, gente. Isso muda tanta coisa quando você compreende que o seu corpo não pode mandar na sua alma. Sua alma que tem que mandar no seu corpo. Porque o seu corpo está com fome e ele dá uma fome... Se ele está
descompensado, com os hormônios atravessados, com algum problema de saúde, da saúde física do corpo, ele quer comer, te deixa obeso e te mata. Te mata de doença, de diabetes, de hipertensão, de obesidade mórbida e de um monte de coisa. Se o corpo dominar a mente, a alma, lascou tudo. É isso que Jesus está falando aqui, né? Que a gente ouve a voz dele, a gente entende, ele é a porta. E a porta, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos que vieram antes de mim não são. Eu sou a porta e quem entra por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Deus não vai te deixar passar necessidade de nada. Não tenha medo. Se você serve a Jesus, se você entrou pela porta que é Ele, você vai entrar e sair e vai achar a comida. Porque o ladrão ele só veio para roubar, para matar e para destruir. Ele rouba a sua vida, suas coisas, ele destrói os seus sonhos, ele mata a sua alegria. Ele só veio para isso, gente. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida completa. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele estava contando essa história aqui antes de morrer. Antes de ser crucificado, ele já estava avisando, mostrando como seria. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas, né? Ataca e espalha as ovelhas. Nossa, tem muita colocação aqui, né? O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Ele está falando isso antes de morrer. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, nós. Jesus falou de nós. Eu tenho outras ovelhas, eu tenho outros filhos que não estão aqui no povo de Israel. É a gente. Ai, até me perco. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. E eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Nós ouvimos a voz dele, nós somos do mesmo rebanho, do rebanho do povo escolhido. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ai, que lindo, né? Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Então Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós também. Ele perdeu a vida e Deus devolveu a vida para ele, porque ele cumpriu o que Deus mandou ele fazer, né? Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez e muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco. Por que vocês escutam o que ele diz? E outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Será? Claro que não, né? Às vezes sim, né? Porque para enganar, né? Mas é uma coisa que não permanece. É uma coisa superficial. E também só acontece se Deus permitir. Se Deus não permitir, não acontece. De forma alguma. Era inverno. Aqui não é inverno ainda, mas eu estou me comportando como se fosse. com as minhas roupas de lã. Mas lá era inverno. Era inverno e em Jerusalém estava comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou você não é o Messias? E Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim.
realmente, né, os milagres que ele está fazendo. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Jesus está falando na cara deles, vocês não são minhas ovelhas, vocês não vão saber nunca. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Glória a Deus. Deixa eu ler isso aqui de novo. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E ele disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? E eles responderam: não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso você está blasfemando contra Deus, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Ai, gente. Jesus denuncia eles, porque Jesus é livre. Ele denuncia os presos, os oprimidos pelas regras, né? Então Jesus afirmou: na lei de vocês, ó, Jesus jogando na cara, na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, e sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem, de anjos, de santos, cada um tem essa tradução, né? Traduziu deuses aqui, mas acho que são santos, né? Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, que vocês são santos, aqueles que receberam a mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que eu sou filho dele? Se não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que eu faço. E isso para que vocês fiquem sabendo, de uma vez por todas, que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. Está falando mais uma vez que ele é um só. A essa altura tentaram novamente prendê-lo. E Jesus escapou da mão deles. Jesus vivia fugir. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo, dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar muita gente creu em Jesus. João estava aqui, não fez nenhum milagre, nada que eles possam falar, né? Que ele era um santo, que ele era alguma coisa, um profeta. Ele não fez nenhum milagre, mas tudo que ele falou de Jesus aconteceu. E essa comparação, essa consciência, essa percepção da situação, do mundo, de viver no mundo real, de ver o que estava acontecendo, fez muita gente se converter, muita gente compreender o poder de Jesus. E assim terminamos o capítulo 10, lindíssimo, do Bom Pastor. Que o Bom Pastor te guarde, te proteja, te guie, te dê um dia muito gostoso, muito tranquilo, uma noite abençoada, que a paz abunde no seu coração, que você saiba que Ele é a porta, Ele é o Bom Pastor, Ele é aquele que te cuida, que te guarda, Ele é aquele que te ama, Ele é aquele que te entende, Ele é aquele que quer te ajudar, quer solucionar os seus problemas. É isso que a gente precisa saber. Beijão e até amanhã.